Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do ITA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Determine todos os pontos x e y que pertencem à circunferência de centro 5, 0 e raio 5 que satisfazem a equação. Então vamos lá. Circunferência com centro 5 e 0 e raio 5 seria x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, abrindo aqui, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais y ao quadrado igual a 25. Dá para cancelar o 25 com o 25, portanto, obteremos x² menos 10x mais y ao quadrado é igual a zero. Esta, então, seria a equação da circunferência. Eu vou deixar ela guardada aqui no molho e vou resolver a segunda parte, e que satisfazem a equação. Então, deve atender as duas equações ao mesmo tempo. Para eu resolver essas equações, eu assumirei o seguinte. Eu assumirei que estamos trabalhando com números reais. Portanto, 3x menos y menos 4 deve ser maior ou igual a zero. E x² menos 7x menos 5y menos 4 também deve ser maior ou igual a zero. Tá? Todas as duas equações deverão ser maiores ou iguais a zero. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, a raiz do número ao quadrado é igual ao módulo dele. Então, vai ficar módulo de 3x menos y menos 4 igual a módulo de x² menos 7x menos 5y menos 4 em módulo, tá? Como eles são maiores ou iguais a zero, só tem uma possibilidade, um ser igual ao outro. Portanto, 3x menos y menos 4 será igual a x² menos 7x menos 5y menos 4. Então, vamos lá. Diante dessa equação, dá para cancelar o menos 4 com menos 4. Passando tudo para o segundo membro, nós obteremos x². Aqui vai ficar menos 7x menos 3x, vai ficar menos 10x. Menos y passa para cá, dá mais y, menos 5y, dá menos 4y. Tudo isso aqui é igual a zero. Esta seria a nova equação. Dá para eu montar um sistema com a equação vermelha e com a equação laranja. A equação vermelha diz x² menos 10x mais y ao quadrado é igual a zero. E a equação laranja, x² menos 10x menos 4y é igual a zero. Então, aqui dá para eu subtrair uma da outra. Subtraindo uma da outra, nós obteremos x² menos x² cancela, menos 10x com menos 10x também cancela. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4y. Tudo isso é igual a zero. Então, se y ao quadrado mais 4y
é igual a zero, nós teremos o seguinte. Coloco o y em evidência, então vai ficar y mais 4 é igual a zero. Então, y é igual a zero, ou y mais 4 é igual a zero. Se y mais 4 for igual a zero, isto significa que o y será igual a menos 4. Ok? Então, vamos lá. Se o y é igual a zero, e eu jogar aqui, ó, o y é igual a zero na equação da circunferência, eu terei o seguinte. Se eu jogo o y igual a zero na equação da circunferência, eu obterei x² menos 10x mais 0 ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Coloco x em evidência, x vezes x menos 10 é igual a zero. Então, x é igual a zero, ou x menos 10 é igual a zero. Então, x é igual a zero, ou x é igual a 10. Lembrando que para esses dois valores, eu admiti que o y seja zero. Então, nós temos os seguintes pontos aqui, ó. A gente tem o ponto 0, 0 e o ponto 10 e 0. Obtivemos esses pontos. A outra possibilidade seria o y ser igual a menos 4. Se eu jogo y igual a menos 4 na equação da circunferência, eu obtenho o seguinte. x² menos 10x mais menos 4 ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Então, obterei x² menos 10x mais 16 é igual a zero. Então, a gente tem aqui, ó, os valores de x, cuja soma vale 10 e cujo produto vale 16. Quais são os dois números, então? X é igual a 8 ou x é igual a 2. Lembrando que isso aqui foi válido para y igual a menos 4. Então, os outros dois pontos gerados seriam 8 e menos 4 e 2 e menos 4. Ok. Então, quer dizer que esses pontos, ele atende a essas duas equações ao mesmo tempo, gerando 4 pontos. Porém, não basta somente isso. Ele tem que atender a essa condição aqui, ó. 3x menos y tem que ser maior ou igual a 4. Então, ó, 3x menos y tem que ser maior ou igual a 4. Então, vamos testar o primeiro ponto. O primeiro ponto é o 0, 0. Se eu jogo 0 a 0 aqui, eu obterei 3 vezes 0, menos 0 é maior ou igual a 4. 0 é maior ou igual a 4? Não. Portanto, esta não é uma raiz válida. O outro ponto seria x igual a 10, y igual a 0. 3 vezes 10, 30. 30 menos 0 é maior ou igual a 4. Então, este ponto atende a todas as condições. E o 8 e menos 4, 8 e menos 4
Se eu jogar aqui, vai ficar 3 vezes 8 menos 4. Esse número, com certeza, é maior ou igual a 4. Portanto, verdadeiro. E, finalmente, 2 e menos 4. Se eu coloco aqui 2 e menos 4, então dará 3 vezes 2 menos 4. Então vai ficar 6 mais 4 dá 10. 10 é maior ou igual a 4. Também é verdadeiro. A pergunta é: quais são os pontos? Então, os pontos, vou colocar aqui um portanto. Portanto, os pontos serão 10 e 0. Vou colocar direto, vai. 10 e 0. 8 e menos 4. 8 e menos 4. E 2 e menos 4. Estas seriam as 3 soluções solicitadas.